Primeiramente eu queria agradecer os colegas da AGCF, né? Em especial aí o Henrique, o Clóvis, o Rafa, o Ricardo que está fazendo a gravação, a minha amiga Licéia, cadê a Licéia? Ah, Licéia! Né? Então, assim, que nos apoiaram muito para esse evento acontecer. E também agradecer os colegas, o Paulo Silas, são colegas que estão atuando muito fortemente, tá? Difícil agradecer vocês, né? Porque, assim, são todos meus amigos. Aqui eu estou vendo rosto de só pessoas que eu sou amigo de longa data, né? Pessoas que eu não vi aí há muito tempo. E, então, assim, não vou nominar, que eu teria que nominar todos. Mas eu queria agradecer e, assim, a gente vai conversando aqui um pouco sobre o FUNCEF e depois nós vamos falar um pouco de como é que as coisas aconteceram para eu decidir me tornar candidato. Legal? Eu acho que é por aí, né? Eu queria agradecer muito vocês terem vindo. Eu dizia para o Licéia uma coisa. O Licéia falou, auditório para quantas pessoas? Eu falei, Licéia, lá na superintendência, pega lá para umas 60 pessoas, né? Ela falou, não, vai muita gente. Tem que ser lá no Morenão. Aí eu falei, Licéia menos, Licéia. Aí eu falei assim, a Licéia falou, não, mas porque qual que é verdadeiramente a intenção? A intenção não é fazer propaganda de chapa, também mas não é só fazer propaganda de chapa, é sim discutir FUNCEF. E se eu vou discutir FUNCEF, doutor Túlio, eu teria que discutir FUNCEF com quantos empregados inativos aqui no Mato Grosso do Sul. Então esse auditório seria pequeno. Então, percebam vocês que muitos que estão aqui, às vezes estão menos pela palestra e mais pelo apoio. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vieram menos para escutar a palestra, porque já assistiram isso no YouTube, já viram de outra forma, menos pela palestra e muito mais para, Lúcio, estou junto contigo. Então, assim, quero agradecer, mas quero dizer assim, me preocupa. Me preocupa e tem tudo a ver com o que eu vou falar. Por quê? Porque aqui tinha que estar lotado, não tinha que ter telão lá fora, para quê? Para que os mais de 1.000, 1.200 pessoas aqui do Mato Grosso do Sul pudessem estar escutando. E a gente delega e acha que está tudo bem lá em cima, né? Então essa é a grande preocupação. Então quem veio aqui tem duas grandes obrigações, né? Eu acho que tem que escutar assim, ouvir com atenção. Eu não vou fazer papel de alarmismo aqui, não é essa a intenção, a minha intenção não é essa. A minha intenção é esclarecer muita coisa que não é transparente no dia a dia nosso, tá? Então eu queria esclarecer por um lado e pedir para vocês, né, para vocês tentarem pelo menos levar um pouquinho desse esclarecimento para os colegas que não puderam vir, né? Então, assim, tem pessoas que falam assim, não, mas eu vou votar em você, então eu preciso assistir. Não é isso. É assim, menos o voto e muito mais o entendimento por que e em quem você está votando, né? Então, seria isso, agradecer. Eu tenho que fazer um agradecimento também especial ao Evandro, né? O Evandro tem sido muito parceiro no sentido das minhas liberações, tem se colocado à disposição para a gente, né? E a gente tem, quero agradecer os colegas lá da Centro, porque assim, a gente tem um senso de responsabilidade muito grande, e os colegas lá, eles estão carregando o piano muitas vezes, vendo a correria que a gente está. Então, moçada, obrigado aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria tratar é sobre isso aqui, mapa de votação de 2016. 2016 eu não ia sair candidato, e aí numa conversa lá com o Paulo Silas, com o Horácio, cadê o Horácio? O Horácio sabe bem disso. E o Horácio falou, não, você tem que sair candidato, coloca só o seu nome, às vezes você nem é votado lá. E aí meu nome foi para votação no conjunto das 20 e tantas AGCFs, e meu nome foi escolhido por 24 das 27 AGCFs, alguma coisa nessa linha. E aí eu saí candidato, e aí aquilo foi interessante, por quê? Porque quando eu saí candidato lá, as pessoas não me conheciam.
E eu fiz uma campanha de esclarecimento, uma campanha limpa, sem falar mal de ninguém, só tratando os assuntos da FUNCEF. E eu aí comecei a estudar a FUNCEF, não fui eleito, mas todas as chapas, eu lembro de um debate que foi feito lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, no final do debate, todas as chapas vieram falar comigo. Olha, se nós formos eleitos, nós queremos você no nosso time. Todas as chapas. Tanto é que hoje eu faço parte do Comitê de Investimentos da FUNCEF, indicado por um dos auditores. Então, todas as chapas naquele momento. E diga-se passagem, fui procurado pelas outras duas chapas para compor com eles. Fui procurado pela chapa dos auditores e fui procurado pela chapa da FENAI também. E entendi que a melhor proposta era sair nessa chapa que estava composta com esse pessoal que a gente vai falar. Então, assim, na última vez, na última eleição, nós tivemos, entre rede caixa, leia-se, ativos, entre os ativos, nós tivemos 94% dos votos. Então, eu queria agradecer, assim, eu não poderia chegar aqui sem antes falar isso para vocês, porque eu falo isso em todo canto que eu vou. Eu digo para eles o seguinte, eu chego aqui com a autoridade que os colegas do Mato Grosso do Sul me deram, no sentido de falar assim, olha, o Lúcio nós conhecemos, 94% votou em mim. 55% da URA, ou seja, vamos ler aqui, aposentados na grande maioria. Tive 87% dos votos de Mato Grosso do Sul na última eleição. Nós ganhamos em 11 estados, Fred. Os auditores ganharam em 10 e os azuizinhos ganharam em 4. Só que os estados nossos, menos expressivos. Certo? Menos expressivos. Então vamos lá. Eu queria dizer isso aí para vocês. Muito obrigado, porque esse é o meu sentimento, tá? E aí, quando o assunto é FUNCEF, qual que é a carinha que mais te representa? Hein, Clóvis? Qual que é a carinha que mais te representa? Você está com medo? Não, você está com pavor. É isso? Ou você está com muita raiva. Eu não tenho dúvida que tem muita gente com essa carinha. Tem gente que está pensando como é que está ainda. É isso, Elisene? Aquela carinha. É isso? E tem aquele cara que pensou assim, o que eu vim fazer aqui nessa palestra? Então, que bom que você veio. A minha ideia é dar algumas dicas para você tomar uma decisão adequada na hora de votar. Como é que foi criada a chapa? Como é que foi criada a chapa? Então, vamos lá. As pessoas queriam muito que eu saísse candidato. O pessoal, principalmente das AGCFs, queriam que eu saísse candidato. Eu falei para eles, de pronto, eu não vou sair candidato. Tem um vídeo meu no YouTube que fala, Lúcio, eu não vou sair candidato. Começo assim. E não ia sair mesmo. Não ia sair candidato. E aí, pessoal, pressão, você tem que sair, porque só você para abrir um espaço na chapa dos auditores, para a gente fazer um trabalho diferente. E eu falei, não vou sair, não adianta que eu não vou sair. E, aí fui para o encontro dos gestores em São Paulo, e os gestores chegaram lá e falaram assim, uma meia dúzia veio falar comigo, não, mas você tem que sair. Eu falei, não, moçada, eu não quero sair. Não quero sair. E vim embora para casa. Mas eles me ligavam, viu, amigo? Me ligavam. Eu falei, não, você tem que sair. E aí eu fui à missa. Eu sou católico, eu vou todo domingo à missa. Aí eu falei, Deus, mas o senhor tem que me ajudar. O senhor tem que me ajudar a ter um jeito de eu decidir. E rezei, e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha no meu celular, vou mostrar aqui, para falar que é mentira, Quando eu cheguei em casa, Elisa, que dia que foi? Essa mensagem que eu recebi aqui, dia 28 de janeiro, que dia que era? Domingo. No domingo 28 de janeiro, eu recebi uma mensagem do professor do mestrado. Ele nunca manda mensagem, tem grupo que eu já nem olho as mensagens, porque é tanta mensagem que você não olha. Mas um cara que nunca manda, o que você faz? Você abre para ver. E eu tinha ido à missa, abri. Quando eu abri, era uma mensagem que dizia o seguinte:
ele fala que era o Papa dizendo o seguinte, que envolver-se na política é uma obrigação do cristão. Pô, mas daí eu fui lá na missa, pedi pro cara, o cara mandou o porta-voz ao Papa. Falei, pô, tá de sacanagem. Né? Aí eu pensei bem, é melhor do contrariado, Fred, é melhor do contrariado. Depois que mandou o Papa, parece aquela piada que o padre foi ficando, né? Então assim, naquele momento eu tomei a decisão de participar. Né? Então naquele momento eu tomei a decisão de participar para não me omitir. Não que eu tivesse me omitido até aqui, pelo contrário, eu já tinha feito muito trabalho em prol da FUNCEF, muitos trabalhos em prol da FUNCEF, mas eu não podia me omitir. Né? E aí eu resolvi entrar nesse negócio. E aí como é que foi criada a chapa? Então como é que essa chapa foi criada? Primeiro, tinha lá o pessoal da FENAG, da Federação dos Gestores, que é a agregação das AGCEPs, né? Aí nós nos juntamos com quem? Com o SOS FUNCEF, que foi o pessoal que brigou para a implementação da CPI do Congresso, CPI dos fundos de pensão, certo? Então esse pessoal aqui, eu tinha eles em alta conta, porque foi o pessoal que sem dinheiro, né, já estavam todo mundo meio quebrado, eles foram lá para o Congresso, brigaram, pagando tudo do seu próprio bolso, não tinha nenhuma entidade por trás, né? Enfim. E aí nós nos juntamos com eles e veio junto com a gente a Advocef. Por quê? Porque lá atrás eu tinha feito um trabalho para a Advocef, né? Agradecer os colegas aí do jurídico. Então, a convite do Dr. Renato, eu fiz uma palestra em Campo Grande para o pessoal da Advocef, no congresso mais da região, e depois me chamaram para fazer no Congresso Nacional, que é aquela palestra aí que rodou bastante aí. E no final da palestra, Paulinho, eu cheguei para os caras e falei assim, ó, acho que o doutor Renato estava lá, né? Eu falei para os caras assim, ó, vocês, advogados, precisam nos ajudar, porque de vocês depende a gente resolver o problema da FUNCEF. E aí, quando eu saí, acabou a palestra, tinha uma bola de advogado em volta de mim, assim, ó, perguntando o que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer. Eu falei, ó, vocês têm que nos ajudar a colocar um documento lá no Tribunal de Contas da União, lá no Ministério Público de Contas da União. Isso foi em março, quando foi em setembro, nós protocolamos, eu e o doutor Álvaro protocolamos um documento do TCU assinado por várias entidades, assinado por Advocef, FENAG, ANEAC, ANIPA, AMBER, mais quem? Os auditores, a Audicaixa, todos assinando, e eu fui lá, nós conhecemos o Fernando, trabalha lá, o Fernando abriu as portas lá e eu entreguei esse documento lá. Então, pessoal, tem um pessoal do Face que me incomoda um pouco, porque eles perguntam assim, mas aonde estava o Lúcio? Estava na agência 0017, trabalhando para trazer resultado, mas também estava falando de FUNCEF. Né? E aonde estavam os advogados? O advogado não estava preocupado com o FUNCEF, como não? 3 revistas aqui, cuja capa da revista fala de FUNCEF. Os advogados tratavam de FUNCEF em todas as revistas deles, certo? Levavam os diretores eleitos, levavam o presidente, enfim. Né? Os azulzinhos, pessoal que correu atrás lá, ó. Essa aqui é a Liane. Liane é da diretoria, está concorrendo com a diretoria. A Liane foi superintendente nacional da área de tesouraria da Caixa, da área de finanças da Caixa. Certo? E aqui, ó, o pessoal que corre atrás. Aqui, ó, junto com o pessoal do Postales. E agora, onde está a Liane? Está aqui, ó. Né? Onde está o nome? Está aqui. Né? E aqui estou eu e o doutor Álvaro entregando lá no TCU um relatório que hoje virou um processo que está correndo lá no TCU sobre os desmandos que nós tivemos na FUNCEF. Muito bem escrito, não é que eu ajudei não, muito bem escrito e muito bem com a ajuda dessa moçada aí, né? Revisaram tudo, enfim. Por quê? Porque realmente a gente tem muita coisa errada na FUNCEF. E aí nós nos juntamos, essas 3 forças que não se conheciam, e criamos a chapa Juntos pela FUNCEF, né? que virou hoje a chapa 2. Né? A composição da chapa, bem rapidamente, doutor Alberto é do jurídico
Brasília, ele, na carreira dele, ele chegou a ser superintendente do contencioso da Caixa. É um cara que entende muito, né? Eu liguei aqui para o Thomas para perguntar quem ele era, o Thomas deu o nome e o sobrenome dele, então o Thomas deu um monte de referência dele. A Liane, que é superintendente nacional, foi superintendente nacional na área de tesouraria, e eu, né, gerente da 017, tá certo? Então, assim, acho que é um grupo forte, né, é um grupo bem intencionado, né? Aí nós temos um colega, gerente geral do Rio Grande do Sul. Fernanda foi na época da contabilidade, na época do Trevisan, na época do João Dornelles, que são os caras que eu mais respeito na contabilidade da Caixa. Foram os caras que arrumaram o balanço da Caixa. Quando a Caixa não tinha balanço para apresentar, esses caras que arrumaram o balanço da Caixa. E no Conselho Deliberativo, a Celi, que é superintendente, foi superintendente de São Paulo, está aposentada. O Rogério, gerente regional em Divinópolis. O Moroni, advogado em São Paulo. E o Carlos Jairo, que é um colega do Sul, gerente geral, e que a gente trouxe para a chapa por duas, né? Porque sabe muito, e segundo, porque ele é representante dos não saudados. Para demonstrar claramente que a gente tem preocupação também com os não saudados. Por quê? Porque o não saudado, dia 20 agora, a contribuição pode chegar a quase 40% do salário dele. Tem algum não saudado aí? Pode chegar a 40%. Porque a Caixa não vai entrar 1 a 1. Certo? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho de FUNCEF. E eu queria tratar esse assunto do FUNCEF, assim, é um assunto árido, mas eu queria tratar esse assunto de uma maneira bem interessante com vocês, para você tentar entender a FUNCEF. Certo? E ver que a FUNCEF tem jeito. A FUNCEF tem jeito, por quê? Porque a Previ, hoje, já virou déficit. Já não tem mais déficit. Por quê? Porque a Valia está distribuindo lucro, né? Então, assim, se for muito ruim, ainda é bom. Se você perguntar para mim, Lúcio, com quanto você contribui no novo plano? 12%. E eu vou mostrar para vocês que quem não contribui com 12% está perdendo dinheiro. Eu fiz essas contas e trouxe aqui para você. Quem rodou aí na rede, não, baixe a sua contribuição para 5%, e pega os outros 7 e faz um plano de previdência privada. Rodou isso aí na rede. Certo? Eu acho que era alguém que queria fazer plano de previdência dos colegas. Tinha meta para bater. Porque é totalmente indecente essa proposta. Né? Mas vamos lá. Quais são os maiores problemas que nós temos na FUNCEF? Eu vou dividir em três grandes itens. Problemas de ativo. O que é ativo? O pessoal que está na ativa? Não. Problemas de ativos são os ativos da FUNCEF. O que são os ativos? Os prédios, as ações, os títulos públicos. Isso são ativos da FUNCEF. Isso é o que rende na FUNCEF. Tá? Problemas de passivo é o que a FUNCEF tem que pagar. Qual que é o grande passivo da FUNCEF? Qual que é o maior passivo da FUNCEF? É o seu salário, é o seu benefício. Esse é o maior passivo. Mas tem outros passivos que vocês escutam falar, que é o tal do contencioso. Já vamos falar sobre ele. Tá? E problemas de gestão. Dentre os problemas de gestão, eu trouxe para vocês o relatório da empresa Accenture. Já ouviram falar da Accenture? Vocês devem estar ouvindo falar um pouco da Accenture. A Accenture foi uma empresa contratada pela FUNCEF, numa graninha boa que eles pagaram, para dizer o que precisava ser feito na FUNCEF. Era uma consultoria. Essa consultoria olhou os 8 melhores fundos de previdência do mundo, 8 fundos nacionais, dentre eles Previ, Petros, e comparou 8 benchmarks internacionais, 8 benchmarks nacionais com quem? Com a FUNCEF. E ela chegou a algumas conclusões. Nós vamos falar sobre isso aqui. E o que foi feito com o relatório da Accenture? O nome já diz, Accenture em cima. Certo? Senta em cima e deixa como está. Percebe? Então vamos lá. Então, para a gente entender um pouco de FUNCEF, eu tenho que primeiramente falar para você o seguinte. Você tem aqui, ó. Aqui são os ativos da FUNCEF. Quais são? Títulos públicos, as ações, as participações societárias. O
Que participações societárias? Me dá um exemplo. 7 Brasil, muito bem, mais qual? Vale do Rio Doce, Indepar, mais o quê? É isso tudo que vocês estão. Gradiente, nós somos sócios da Gradiente também. Né? Então assim, ó, imóveis, quais são os imóveis que nós temos? O prédio da FUNCEF, mais qual? Hotel Renascença, muito bem, mais o quê? Beach Park, não é isso? É isso aí, né? É o Wet n Wild, né? Empreendimentos imobiliários. Então isso aqui são os ativos da FUNCEF. E isso aqui, o passivo dela é o benefício que ela tem que pagar, é a dívida dela com a gente. Certo? Porque você depositou, para quê? Para um dia receber. O que acontecia muito na FUNCEF? Eu coloquei aqui, superávit. O que manda a lei? Então, quem que pode me ajudar aí? Ó? Quem que consegue aí acessar o Google? Acesse o Google aí, celular. Rapidamente. Acessou o Google? Escreve no Google assim, ó, vale 3. Vale 3. Dá um enterzinho e me diz quanto está valendo ela. 42,13. Isso é o preço da Vale hoje. Quanto tempo demorou para eu saber o preço da Vale? Quanto tempo? 30 segundos? 30 segundos. Quanto me custou para eu saber o preço da Vale? 0. Quem que me deu o preço da Vale? O mercado. O mercado me disse que a Vale vale quanto? 42. Aí eu falo assim, não, mas o mercado não sabe das coisas. Quem sabe das coisas é a Emisa. Eu desprezo todo o mercado e pergunto para a Emisa. Emisa, quanto vale a Vale? Muito bem, 70. 70. E aí eu faço simplesmente o seguinte, fico com os 42 que o mercado está me dizendo ou fico com 70 da Emisa? O que vocês acham? Eu fico com os 70. Porque o 70 favorece uma coisa maravilhosa. Olha lá, Elisa. Aumenta o meu ativo. Aquilo que valia assim, agora está valendo assim. Percebeu? E ao aumentar o meu ativo, o que aconteceu agora? Eu tenho sobrou. Eu tenho o quê? Olha como é beleza fazer superávit. Não tenho prédios? Tem o prédio da FUNCEF. Quanto você acha que vale o prédio da FUNCEF? 3 bilhões. Não, 3 bilhões é pouco. 3 bilhões. A Cláudia falou 3 bi. Márcio, quanto que vale o prédio da FUNCEF? 5 bi. O Márcio é um cara bonzinho. Cláudio, quanto vale o prédio da FUNCEF? Muito bem, 15 bi. Qual que eu uso? 15 bi. Por quê? Porque isso me gera o quê? Olha a moleza que é gerar superávit assim. Baseado em laudos. Certo? E aí, quando você chegou no superávit, você deu o superávit, o que você tem que fazer com o superávit? Doutor Túlio, o que tem que fazer com o superávit? Distribuir. Não é isso? Uma empresa dá lucro, o que você tem que fazer com o lucro? Distribuir. Está certo ou está errado? Errado. A lei, o que manda a lei? A lei diz o seguinte, primeira coisa, todo mundo enxerga aqui? Tá. Primeira coisa, se der lucro, bastante lucro, você vai criar reserva. A primeira reserva que você cria é a famosa reserva de contingência. Essa reserva, moçada, na época, a lei dizia o seguinte, 25% das suas reservas matemáticas. Quanto que é a reserva matemática da FUNCEF? Muito bem, 60 bilhões. 60 bilhões é a reserva da FUNCEF hoje.
25% de 60, quanto é que dá? 15, não é isso? Então, deu lucro. Deu lucro. Deu lucro. O que você tem que fazer? Deu superávit. O que você tem que fazer? Reserva. Até o limite de quanto? Até o limite de 15 bi. Então vamos enchendo o cofrinho. Encheu o primeiro cofrinho. Beleza. Já temos 15 bi. Por que esse 15 bi? Para quando você chama-se reserva de contingência. História da cigarra e da formiga. É isso? Enquanto a cigarra canta, a formiga o quê? Guarda. Para quê? Para a época do inverno. E aqui a gente tinha que guardar para quando tivesse problemas poder ter de onde tirar. Não fizemos isso. Não fizemos isso, mas ainda assim, se ainda você desse lucro, Chiqueiro, certo? Já tem os 15 bi. Chiqueiro, você já tem guardado 15 bi. Deu mais lucro. Deu mais 1 bi de lucro. Deu mais lucro. Deu mais 5 bi de lucro. Você vai criar uma outra reserva chamada reserva especial. Chama-se o nome completo dela: reserva especial para revisão de benefícios. Tá. E aí? Quando você fez essa reserva, segunda reserva, bom, já tenho 15 bi aqui, não tenho? O que eu tenho que fazer agora? A segunda reserva. Fiz a reserva, já tenho reserva. O que eu faço com essa reserva? Distribuo. Não. Você não distribui. Você vai usar essa reserva, a lei manda você usar a reserva de 3 formas, na sequência. A primeira delas, qual que é? Diminuir a contribuição das pessoas. Lembra do Banco do Brasil? O coleguinha do Banco do Brasil diminuiu. Depois que você diminuiu, ainda assim tem reserva, então agora nós vamos suspender o pagamento. Mas não é suspender por qualquer tempo, não. Tem que suspender por no mínimo 3 anos. Você tem que ter reserva suficiente para suspender por 3 anos o pagamento da contribuição. E se ainda assim tiver reserva, Wagner, aí você distribui. Então, desculpa, aí você aumenta benefício. Então, aumento de benefício seria a última hipótese. Primeiro eu teria que fazer reserva de contingência, depois fazer reserva especial e usar dessas 3 formas e na última forma aumentar benefício. O que nós fizemos? Nós não fizemos reserva de contingência. Nós inflamos o nosso ativo, daquele jeito que eu te falei, Araldo. Nós inflamos ele e o que nós fizemos? Aumentamos o benefício. Agora, quando eu reavalio o meu ativo, quando eu olho quanto que ele vale mesmo, cai o preço. O prédio não custa mais 15 bi, é uns 2 bi só. Resultado, gerou o quê? Déficit. Esse déficit que nós estamos equacionando. Perceberam? Então é esse o déficit que nós estamos equacionando. Legal. Aí você vai falar para mim, eu vou mostrar 3 coisas bem rapidinhas aqui para vocês. Primeiro, isso aqui, ó, a linha vermelha é a Vale. A partir de 2008, a Vale começou, ela era avaliada pela média do mercado até 2008, Fred. Até 2008 a gente usava a média do mercado. Esse que negócio que a gente fez aqui, perguntar quanto vale, né? Em 2008 a gente falou, não, agora nós vamos usar um laudo. Olha o que aconteceu quando você começou a usar o laudo. Em 2011, Vale, o laudo me dizia que a Vale valia 9 bilhões, certo? E o mercado dizia que a Vale só valia 5 bilhões. E você usou qual dos dois? 9. E você deu quanto de superávit? 4 bi e meio. Agora, pergunto para vocês. A Vera está aqui e não vai me deixar mentir. Na contabilidade, Vera, tem uma coisa chamada princípio da prudência, sim ou não? O que diz o princípio da prudência? Você tem que aumentar as suas obrigações, né? No caso,
E diminuir os direitos. Em outras palavras, Vera, é isso mesmo, mas eu vou só traduzir isso para a moçada. Eu tenho aqui os meus ativos e os meus passivos. Eu tenho um carro. Eu não sei se o meu carro vale 20 mil ou vale 10 mil. Qual o valor, sendo prudente, qual dos dois valores eu tenho que contabilizar o carro? 10 mil, porque na pior das hipóteses, eu vendo ele por 20. Então, para os valores do ativo, você tem que colocar o menor. Isso é um princípio chamado princípio da prudência. Agora, eu devo para o Cláudio. Eu não sei se eu devo 2 mil ou se eu devo 10 mil. Qual dos dois valores eu contabilizo? 10 mil. Contabilizo pelos 10 mil, porque se eu chegar para o Cláudio, eu não lembro se eu te devo 10 ou se eu te devo 2, ele fala, é só 2. Eu falo, que bom, economizei 8. Mas na pior das hipóteses, eu estou preparado para quê? Para o maior. Então, Edna, nós temos dois valores, certo? Você, como uma boa contadora, Vera, você tem dois valores para contabilizar no seu ativo. Um que é 9, a Laura. Outro que é o mercado a 5. O que diz o princípio da prudência? Pronto, está aqui, ó. Resolução CFC, Conselho Federal de Contabilidade de 93. Diz o seguinte, constitui princípios fundamentais de contabilidade. Princípio da prudência. E todos os contadores devem observar isso. Olha lá. E o princípio da prudência fala exatamente aquilo. E ele fala o seguinte: a inobservância do princípio da prudência, né, quando aplicável, a inobservância dos princípios fundamentais de contabilidade constitui infração das alíneas tais do decreto-lei tal, quando aplicável ao Código de Ética Profissional do Contabilista. E os nossos contabilistas, os nossos auditores de balanço, os nossos, né, deixaram contabilizar por este valor aqui, pelo maior dos valores, certo? Aqui é só para vocês passarem muita raiva. Brenner, está pronto para passar raiva? Previ do Banco do Brasil, ano de 2009, fala qualquer ano, entre 2005 e 2011, qualquer ano, 2008, pronto, 2008, observa aqui, ó. Qual que era o valor da reserva de matemática? 66, não é isso? Olha a constituição da reserva de contingência. Pode fazer a conta aí. 25% de 66, dá quanto? 16. E olha a constituição de reserva especial. E olha que eles foram comer na reserva especial. E olha que eles foram tendo prejuízo igual no CEF. Mas eles tinham reserva de contingência e não pagaram nem 1 centavo de equacionamento. E agora, dia 20, menos 20 para nós. Reg Replan e Reg Replan saudável. Percebe? Bom, vou passar rapidamente aqui. Isso aqui foram os aumentos dados. E aqui eu queria dizer para você o seguinte. A FUNCEF tinha como missão, sabe qual que era a missão da FUNCEF, Jefferson? Qual que você acha que era a missão da FUNCEF? Quem sabe qual que era a missão da FUNCEF, Wanda? Sabe? Missão da FUNCEF: ajudar no desenvolvimento do país com o seu dinheiro. Ajudar no desenvolvimento do país com o seu dinheiro, né? Essa era a missão da FUNCEF. E aí, né? Sem perguntar. E aí, nós fomos ajudar na missão. A missão não era essa? Ajudar o desenvolvimento? Aí a Petrobras falou, olha, nós achamos um tal de pré-sal lá embaixo. Mas para chegar no pré-sal, eu tenho que furar. E para furar, eu vou precisar do quê? Sonda. Opa, que beleza. Vamos chamar quem para nos ajudar? Ué, está na missão da FUNCEF. Vamos ajudar o desenvolvimento do país. A Petrobras precisava de 21 sondas, mas ela, muito boazinha, falou assim, mas para agora eu só preciso de 7. Aí já dá tremedeira em vocês, né?
7 Brasil. Vamos chamar um australiano, vamos chamar um canadense, vamos chamar um alemão para fazer sonda. Não, nós vamos chamar o pessoal do Brasil, que tem altíssima tecnologia. Não, então nós vamos contratar uma empresa boa, renomada. Não, não precisa, nós vamos montar uma empresa. E nós montamos uma empresa chamada 7 Brasil. E colocamos nessa empresa 350 milhões. Ao colocar 350 milhões, já estava de bom tamanho, não é isso? Aí a Petrobras mudou de ideia. Eu não preciso mais das 7, eu preciso de quantas? 21. E aí chamaram quem? Nós que temos que ajudar a desenvolver o país. E nós colocamos mais 1 bilhão. E com isso, nosso dinheirinho, nós perdemos 1 bilhão e 300 nessa brincadeira. Porque isso aí virou pó. Né? Isso aí virou pó e ainda pode virar mais pó para frente ainda. Vocês depois vão ter notícia. Né? Porque isso aqui, quem cuidava desse fundo era a Caixa. Agora você fala para mim, mas Lúcio, isso foi no passado. Não é isso, Evandro? Isso foi no passado, agora não. Porque agora nós temos pessoas que estão o quê? De olho na FUNCEF. Sim ou não, Edna? Estão lá de olho na FUNCEF. Sim ou não? Estão ou não estão? Não, lógico que estão. Tanto é que em 2015, não estamos falando lá de trás não, estamos falando em 2015, nós tínhamos um ativo chamado FIP Florestal, leia-se, Eldorado Celulose aqui em Ferrador. Nós tínhamos um fundo, Fred, uma empresinha que nós investimos 270 milhões e que ela estava contabilizada em 2015. Quem que estava lá em 2015? Vocês que sabem, não sei. Em 2015. Essa empresa foi contabilizada a 1,5 bi. E sabe como é que chegamos nesse laudo? Chegamos nesse laudo pela seguinte situação. Não, a Eldorado tem uma planta, mas no próximo ano ela vai colocar em funcionamento, vai colocar, e nós já avaliamos. E avaliamos ela em 1,5 bi. No ano seguinte falamos, não, nós avaliamos errado, só vale 300. E aí, isso aqui virou o quê? Déficit para a gente pagar. Sorte, essa empresa foi vendida agora, né, este ano, por 680 milhões. Tá? 680 milhões. Então não valia nem isso, muito menos isso. Valia 680. Saíram dessa aí de uma boa. Percebe? Bom, e o terceiro grande problema é esse aqui, ó, o contencioso da FUNCEF. Qual que é o contencioso da FUNCEF? Qual que é? Isso aqui são as ações que tem contra a FUNCEF. Né? Ações contra a FUNCEF. Quais são as principais ações? Contencioso. Nós temos 12. Lembrem-se qual que é o nosso patrimônio? 60. Nosso patrimônio é quanto? 60 bi. Nós temos um contencioso de quase 13 bi. Deste contencioso, você separa o contencioso em 3 partes, Cleide. Separa o contencioso em 3 partes. Primeira parte, ações que são muito prováveis de você perder. Para essas você já tem que fazer o quê? Provisionamento. Então, nós temos um provisionamento, tá? Dos 12 bi, as muito prováveis são essas aqui, ó, 2,5 bi, que também é déficit no seu bolso que você está pagando. Certo? E os outros 10, então é muito provável, né? Tá provisionado. As ações possíveis, que são essas aqui, possíveis. E as ações remotas, que essa aí você nem contabiliza, porque, então teoricamente, quanto que a gente tem contabilizado no balanço? 2,5. 2,5 bi de contencioso. Mas qual que é o contencioso da FUNCEF, Lúcio? É esse aqui, ó. Tá vendo esse grandão? Chamado CTVA. A FUNCEF paga CTVA? A FUNCEF instituiu o CTVA? Não. Né?
Mas a FUNCEF está sendo condenada nessa coisa de pagar o CPVA. Por quê? Porque as pessoas descobriram que os tribunais começaram a dar contra a FUNCEF, começaram a entrar contra a FUNCEF. Entrava contra a Caixa, rolava a FUNCEF, enfim. Né? Resultado desse contencioso de 12 bi, 11 bi é CPVA e hora extra que a FUNCEF não tem nada a ver. Percebe? Ou seja, isso nós precisamos reverter. O que foi feito para reverter isso até aqui? Aí quem está lá diz o seguinte: nós não podemos fazer nada, porque quem tem que fazer é quem? Quem tem que fazer? Somos 3 eleitos, não é isso? 3 eleitos e 3 indicados. Eles dizem o seguinte, esses aqui falam o seguinte: nós não podemos fazer nada do contencioso, né? Porque isso depende de quem? Do presidente que tem o voto de Minerva. Certo? E aí eu fico tranquilo, não posso fazer nada e tudo bem. Deixa a turma pagar isso aí na conta. Mas será que é assim, pessoal? Nós temos um advogado na nossa... Um só não, 2 advogados na nossa chapa. E tudo que eu converso com eles, não é assim. Não é assim. Mesmo porque se o presidente da FUNCEF, na qualidade de presidente, estiver operando contra a FUNCEF, né? Estiver operando em desfavor da FUNCEF, ele tá ali para ser presidente do quê? Da FUNCEF. É uma gestão liberada. E aí ele tem que arcar com esse ônus aí. Certo? Beleza. Aqui, alguns indicadores para vocês, bem rapidinho. Isso aqui é o quanto que a gente paga de taxa de administração para a FUNCEF. Os ativos pagam em torno de 3,80 de taxa de administração. Certo? Era 4,75, caiu para 3,80. Vocês acham caro ou barato? Quanto é um fundo de pensão? Quanto que é um fundo nosso de rede cobra para administrar o nosso dinheiro? 0,40? 0,60? Nós estamos pagando 3. Tudo bem, não dá para comparar assim seco, né? Porque isso aqui faz alguma coisinha a mais. Mas 4 me parece muito para manter a estrutura, né? E de outra parte, os aposentados pagam algo em torno de 0,80. Aqui eu vou bem rapidinho. Isso aqui é o diagnóstico da Acento. O diagnóstico da Acento me diz o seguinte: a FUNCEF tem problemas em processos, em pessoas, na organização e na tecnologia. Bem rapidamente. Em processos, baixíssima performance de rentabilidade. A FUNCEF não traz rentabilidade. Segundo, baixa produtividade e pouca automação de processo. Acreditem se quiser. Os colegas, quando se aposentam, o cálculo é feito, para passar aquele valor para você, é feito numa planilha de Excel. Acredite se quiser. Tá? Alto nível de retrabalho, ausência de indicador de produtividade, não tem objetivo estratégico, né? Gestão de desempenho, excesso de assuntos operacionais. A diretoria, nós vamos ver no slide seguinte, a diretoria e o conselho diretor tratam mais de assuntos. Nós temos que contratar uma copeira. Leva lá para o conselho diretor para ver se pode contratar uma copeira. É mais ou menos por aí. Logicamente eu estou caricaturando, mas é mais ou menos por aí. Despesa de pessoal era 49 das despesas, agora é 61. Quer mais? Tudo isso aqui é da Acento. Olha aqui, ó, a nossa diretoria, somente 10% dos assuntos que levam para ela são assuntos estratégicos. 65% são assuntos operacionais. A nossa diretoria está só patinando. Só patinando. No conselho deliberativo, somente 15% são estratégicos, 71% é operacional. E nada está sendo feito. Esse relatório foi engavetado. Aí, então agora vamos ver a tecnologia da FUNCEF. Vamos olhar para a tecnologia da FUNCEF. Soninha, me ajuda aí. Tecnologia é contigo. Então vamos lá. Tem alguns sistemas que eu tenho que eliminar, tem alguns sistemas que eu preciso migrar, tem alguns sistemas que eu tenho que manter e tem alguns sistemas que eu preciso evoluir. Aonde você acha que está a maioria dos sistemas da FUNCEF? Vocês fizeram consultoria para eles? Está aqui, ó. A maioria
dos sistemas da FUNCEF, 60% dos sistemas é caso de eliminar. Manter só menos de 30%. Por quê? Porque o sistema que controla a nossa aposentadoria é sistema de rede hoteleira. E cada vez que você pede um penduricário, não, mas nós vamos pagar um benefício diferente para o Paulinho. Ah, então nós temos que contratar o cara que fez o software para ajeitar, para arrumar a previdência do Paulinho. Percebe? Então o sistema é um monstro, é cheio de penduricários. Nada foi feito, né? Bom, até aqui são os problemas. Então, os problemas maiores são esses aí. Aí eu diria assim, bom, mas não, agora nós estamos bem representados e não tem mais problema, né, Fred? Fred confia nisso, né? Aí é que nós vamos ver. Então, ó, aqui é que a coisa começa a encrespar. A diretoria atual tomou 3 medidas, Chiqueto, no final do ano. Quais foram? Diretoria, estou falando aqui, a diretoria é um colegiado. A diretoria tomou 3 medidas, quais foram? Fala aí, Oliveira. Vamos lá, Oliveira, vou te ajudar. Primeiro, equacionar pelo máximo. O que significa equacionar pelo máximo? Significa o seguinte: a lei dizia o seguinte: se você tem 9 bilhões de déficit, a lei anterior falava o seguinte: se você deu déficit 3 anos seguidos, você deu déficit 3 anos seguidos, certo? Você tem que equacionar esse déficit no período do plano. 10 anos. Então, se você deu déficit, ano 12, ano 13, ano 14, soma todo o déficit e equaciona em 10 anos. Mas aí, o governo, né, que tinha sido responsável por grande parte daqueles desmandos e tal, falou, pô, isso aí vai dar um maior barulho nos aposentados. Vamos dar uma colher de chá para aposentado. Aposentado gosta de uma colher de chá, né, assim? Não é isso? Aí, chegou lá e falou, não, vocês não precisam fazer tudo isso. Basta que você pague uma parte. Ao invés de pagar 9, Márcio, vamos pagar só 3 mil. E o restante? E o que sobra? Hã? E o que sobra? Depois a gente vê. Mas não vê. Pelo seguinte, que o que sobra fica lá. De déficit para... Então o governo falou assim, olha como é que o governo foi bom com a gente. Você não precisa pagar tudo, paga só uma parte e eu vou quebrar seu galho. Você paga por mais 5 anos. Eu te dou mais prazo para você pagar. Ora, parte do nosso déficit foi feito como? Não foi laudo fraudado? Parte do nosso déficit foi feito como? Não foi feito alguns profissionais que tomaram, que aceitaram assinar algumas coisas que não deveriam ter assinado? Pergunto, quantos desses profissionais a FUNCEF entrou contra eles? E contra as grandes empresas que eles representam? Não é empresinha não é assessoria de contabilidade aqui da esquina não. Nós estamos falando de empresas de contabilidade de nível mundial. Pergunto, qual foi a ação que os diretores implementaram contra essas pessoas? Ou eles só estão vendo o que a Greenfield está fazendo e que não depende deles? Resultado, o déficit vai ficando para trás. No ano seguinte, né, eu não paguei esse déficit, no ano seguinte ele está aqui, ele não some. Não só não some, como ele aumenta. Porque ainda tem uma meta para pagar em cima dele. Enfim, né, agora veio aí, vamos pagar o déficit total. Certo? Vamos pagar o déficit total. Então no dia 20, menos 20. Tá certo? Para os REG Replan. E ainda com um agravante. Se você está no REG Replan no dia 20 menos 20, não é isso? Aí, não, mas Lúcio, agora nós pagamos todo o déficit. Verdade ou mentira? Teoricamente verdade.
todo o déficit até o ano de 2016. Provavelmente, não foi divulgado o balanço, provavelmente teremos déficit em 2017. Esse déficit vai ficar abaixo dessa linha, então ele não precisa ser equacionado, mas está lá. Lembrem-se disso, porque eu vou falar mais sobre isso para vocês. Aí, eles vieram e fizeram uma outra grande ajuda para a gente. Reduziram a meta atuarial dos planos. Reduzir a meta atuarial. Levanta a mão aí para mim, quem que é do novo plano? Quem tem novo plano? Pronto, bastante gente tem novo plano. Valdizão, você é do novo plano. O cara te diz que vai reduzir sua meta atuarial. O que você percebe? Novo plano é um plano de quê? Benefício definido ou contribuição definida? Contribuição. Ó, você, o que é benefício definido e o que é contribuição definida? O novo plano, né? Ele é um plano, ele é misto. Ele é contribuição definida até aqui, até a sua data da sua aposentadoria. Ele é contribuição definida. O que quer dizer isso? Você define com quanto você quer contribuir. 8%, 10%, 5%. Então é contribuição definida. A partir da data da aposentadoria, ele vê o quanto você conseguiu juntar, certo? E garante para você, digamos que você juntou 2 milhões. Ele garante para você aqui, que a partir daqui você vai receber todo mês quanto? 5 mil. Ele vira benefício definido. Tá, mas Lúcio, você não falou nada, agora eu vou falar. Quando você reduz a meta atuarial, né? Quando você reduz a meta atuarial, o que acontece? O que é o novo plano? Você não está acumulando aqui, Márcio? Se eu reduzir a meta, eu vou contribuir com menos, valores menores. E isso aqui vai render menos. Se antes eu tinha esse valor, se antes eu tinha juntado 2 milhões, agora, com a meta menor, você acha que eu vou juntar mais ou menos? Menos. Eu vou juntar 1.800.000. Resultado, na hora de eu calcular a minha aposentadoria, eu que ia receber 5 mil, vou receber quanto? 4.500. Tá claro? Então, redução de meta, leia-se, você vai receber menos. Isso para quem é do novo plano. Ok até aqui? Tranquilos? E para quem é do saudado? Para quem é do saudado, aí que está a questão. O saudado, ele é um plano de contribuição definida ou benefício definido? Benefício definido. Então, por exemplo, eu sei que para pagar a aposentadoria do Evandro, eu preciso aqui no final de 100. Para quê? Para que depois eu tenho que juntar 100, certo? Aqui, para quando ele se aposentar, eu conseguir pagar as aposentadorias dele, o benefício dele, certo? Emisa, quanto que eu tenho que juntar? 100, certo? Se a taxa de juros, você pensa que eu tenho uma meta de 10%, se a meta fosse 10%, olha a sacanagem que foi feita agora com vocês. Vocês não, porque foi feito comigo também. Você tem uma meta de 10%, eu estou colocando valores aqui simbólicos só para explicar, porque é só para ficar didático. Você tem uma meta de 10%. Quanto que eu preciso ter hoje, rendendo 10% para chegar em 100? Vamos fazer a continha. Quanto? Eu preciso ter 90. 90 com 10% eu chego em... Combinado? Fechou? Agora, diretora, vamos reduzir a meta. Diretora, vamos reduzir a meta para 2.
Quanto eu preciso ter hoje para com 2% chegar em 100? 98. Ora, se antes eu precisava de 90 e agora eu preciso de 98, eu acabei de criar um déficit de 8. Então, ao reduzir a meta, para que eu reduzi a meta? Para ficar mais fácil de eu bater a meta. É aquela coisa velha da Dilma. Né? Se não chega na meta, faz o quê? Diminui a meta. Né? É mais fácil. Então, eu vou até propor isso para o Evandro na reunião. Se não chegar na meta, não dá para fazer igual a FUNCEF. Né? Então é o seguinte, ó, pensa aí, eu criei um déficit de 8, mas Lúcio, a gente já não estava com um déficit imenso? Sim ou não? Eu tinha um déficit imenso, que eu já estava tendo que fazer o quê? Pagar. Não estava tendo que pagar o déficit? E aí você me gerou mais déficit. Você é doido? Eles usaram 3 artifícios para matar o déficit. Esse déficit aqui. Usaram 3 artifícios. Primeiro artifício: acordo de leniência da JBS. A JBS, boazinha que é, né, falou assim: olha, nós fizemos muito mal para o pessoal aí, né? Um tal de Fred. Nós fizemos mal para o Fred. Nós queremos devolver tudo com juros e correção. E a JBS fez um acordo de leniência para pagar 1.750.000. Só que ela vai pagar de uma vezada só? Não, ela vai pagar isso suaves prestações mensais. Não importa. A FUNCEF pegou isso aqui, que era nesta data, e trouxe para a data zero, para hoje. E baixou aqui enquanto 1,5 bi. Então ela diminuiu o déficit como? Déficit gerado pela mudança da meta. Ela diminuiu como? Usando acordo de leniência. Pergunta que não quer calar. E se o cheque volta? E se o cheque da JBS voltar? Você vai aumentar seu déficit em quanto? Primeira questão. Segunda questão. Essa é a mais importante de todas. Percebam só. Essa é a mais importante de todas. A Caixa, desculpa, a FUNCEF tem títulos públicos na carteira. Tranquilo para todo mundo? A FUNCEF aplicou em título público. Esse título público, Lúcia, vai vencer em 2050. Esse título público vai vencer em 2050. Só que esse título que a FUNCEF tem está pagando 8% mais IPCA. É uma NTN B, muito bem. É isso? Paga 8%, Evandro. Então eu tenho um título aqui que já está me rendendo quanto? 8. Mas qual que é a meta que a FUNCEF fixou? 4,5. Agora eu vou pegar o valor real. 4,5 foi o que a FUNCEF fixou. Ora, se eu tenho um título, Deusinho, que paga 8, e se minha meta é 4,5, eu já ganhei quanto? Já ganhei 3, todo mundo viu isso? Já ganhei os 3,5, já ganhei. O que a FUNCEF fez? Contabilizou este ganho aqui. Contabilizou. Quando ela contabilizou o ganho, ela matou mais 4 bi aqui. Só tem um problema. Está errado o que eles fizeram? Está errado, sim ou não? Sim ou não? A lei permite, sim ou não? Então vamos lá. Quem acha que está errado, levanta a mão. Quem acha que a lei permite, levanta a mão. E quem não está achando nada? Quem não entendeu porra nenhuma? Só quero dizer para você o seguinte: sabe esse ganho aqui todo? A lei permite
você fazer isso. Só tem um problema, sabe qual que é? Esses títulos foram comprados em pacotes. Chamado o quê? Tranches. Né? O que é uma tranche? Tranche é um pacotinho. Lembra do dinheiro da casa do Gedel? Aquilo é uma tranche. Certo? Agora, a Nicéia resolve se aposentar. PDV. O que eu tenho que fazer? Eu só preciso de uma nota daquele bolo. Eu não consigo puxar a nota, doutor Túlio. Eu tenho que abrir a tranche. Ao eu abrir a tranche para poder pagar a Nicéia, o que eu faço com o resto? Tenho que comprar novos títulos. E a quanto que está valendo o título hoje, título público? 5%. 5,21. Vou por 5. Ou seja, aquele ganho que eu contabilizei, eu vou ter que descontabilizar. E aí vai virar tudo pior. Vocês querem saber o que é pior? Eles poderiam não ter baixado a meta. Agora eu vou fazer uma crítica pesada, que é o seguinte, agora eu vou falar para vocês o que eu acho. A meta nossa era 5,5. Certo? Nossa meta era 5,5. Entra de novo no Google aí, entra no Tesouro Direto. Não precisa entrar, eu já entrei para você. Olha aqui, ó. No Tesouro Direto você compra hoje título a 5,20. 5,20. Certo? Você hoje compra título a 2030, 2040 a 5,20, mais IPCA. Precisava ter baixado a meta para 4,5? Sim ou não? Não só não precisava, porque se eles não tivessem baixado a meta, esse ganho existiria? Existiria sim ou não? Não. Existiria, porque eu estava com meta de 5,5. Eu não tinha ganho. Eu não tinha o ganho do 8 para o 5,5. Eu não teria ganhado quanto? 2,5. Eu poderia contabilizar esses 2,5 e diminuir o déficit que já existente. E diminuir o equacionamento. E ao invés de diminuir o equacionamento, eu gerei outro déficit, paguei com esse negócio e penalizei todo mundo. Penalizei o cara porque eu diminuí a meta dele, ele vai juntar menos dinheiro, certo? Então o que ele tinha que ter feito? Não tinha que ter diminuído meta e tinha que ter usado esse ganho para fazer o quê? Ele tinha que ter usado esse ganho para matar o déficit já existente. Já caiu permitido. E não foi isso que foi feito. Né? Então cuidando de vocês. Né? E aí os Face da vida eu vejo como é que funciona. E o terceiro ponto que eles mataram a meta, sabe por que eles mataram a meta também? Eles não tinham esse déficit de 8, então um pouquinho matou com o cheque da JBS. Se voltar, problema seu. O outro pouquinho, ele matou com ganho do título na curva. Se tiver que romper a tranche, problema seu. E o outro pouquinho, eles reavaliaram o contencioso. O contencioso eu não tinha 2,5 bi de contencioso guardado? Agora não estamos perdendo tanta ação assim. Estamos perdendo só 1,5 bi. Então, não vamos desprovisionar 1 bilhão. E se eu começar a perder todas as ações, doutor Renato? Vai gerar déficit. Ou seja, aqueles 3 negocinhos ali é a brincadeira do dia. Né? E a reavaliação do contencioso. Então, no dia 20, menos 20. É isso? Aqui, esse aqui é um quadro mostrando que a redução da meta diminuiu o teu ganho em 10%. A redução da meta diminuiu o teu ganho futuro. Quem tem novo plano vai ganhar menos 10% lá na frente. Tudo para facilitar a vida de quem está lá. Você entendeu? Não precisava ter feito isso. Quem lê, tem no WhatsApp que está correndo, na nossa página, Márcio, também tem. Quem for ler o relatório da Previ, Banco do Brasil, vai ver que eles não reduziram meta, mesmo tendo superávit, eles não reduziram meta para não gerar o quê? Novo déficit. E nós não, mesmo com déficit, vamos gerar mais déficit. Bom, né? Os caras estão muito competentes. Então vamos lá. Para terminar
terminar, eu vou tratar bem rapidinho isso aqui, ó. A nossa pretensão, moçada, a nossa visão para a FUNCEF é tentar resgatar a imagem, a credibilidade e a solidez da FUNCEF. Eu acho que a FUNCEF não tem mais a credibilidade que tinha. As pessoas entravam na Caixa e falavam assim, eu estou tranquilo porque eu tenho quem? Eu tenho a FUNCEF. Hoje, as pessoas querem o quê? Sacar da FUNCEF. É a única coisa que você vê o pessoal falando em sacar. Então, a gente tem alguns desafios aí. Essa FUNCEF mudou. A missão da FUNCEF agora é dar segurança ao participante. Quem aqui está seguro? Então, a FUNCEF não está cumprindo a sua missão. Ninguém está seguro. As pessoas querem sair e gerar resultados, não com metinha pequena. Mete a meta lá e vamos correr atrás. Atuar com independência institucional. O que a gente fala disso? O pessoal fala aí, não, vocês são chapa branca. Eu não sei, eu não conheço o OC, nunca ele me convidou para fazer parte da chapa, mas eu fico feliz, né? Deve ter alguma coisa, né? Então assim, ó, independência institucional é dizer o seguinte, se a gente tiver que entrar contra a patrocinadora, eu me lembro muito bem, os colegas do jurídico vão se lembrar disso aí. Em determinado momento, nós tivemos um empreendimento problema aqui e que a Caixa Seguradora queria escorregar. Vocês estão lembrados? E aí nós fomos para cima da Caixa Seguradora. Ela tem responsabilidade lá. Você entendeu? É a Caixa contra a Caixa Seguradora. Percebe? Ou seja, independência institucional. A gente tem que ter isso. Outra coisa, quando você me elege, certo? Você me elege, adivinha quem você está me elegendo junto? Conselho Fiscal, que na verdade é quem? O meu amigo. Né? Então digamos que eu sou da diretoria, certo? E o Otávio é o meu conselheiro fiscal. Quem me fiscaliza? O Otávio, da minha chapa. Não tem lógica isso. Nós temos que separar as eleições. Eleição de diretoria separada de eleição, né, de conselho fiscal. Se os auditores são bons fiscais, né, vamos deixar no conselho fiscal. Mas põe uma diretoria que saiba fazer gestão. Outra coisa, dizer não à reeleição. Eu nem queria ir. Para quem me conhece, acho que todos aqui me conhecem, fiz toda a minha carreira aqui, não queria sair daqui, tive convites, mais de um para ser gerente nacional na Matriz, não fui. Passei no PRC para assumir Dourados como gerente regional, não fui. Nunca quis sair daqui. Meus pais têm 86 anos, eu os vejo todos os dias. Todos os dias. A minha eleição significa deixar de ver meus pais todos os dias, exatamente nesse instante em que eles têm 86 anos. Então não é fácil sair do conforto lá de gerenciar uma agência, né, para pegar uma bucha dessa e ainda né, ter que ouvir cara falando absurdo sobre você. Então, outra coisa, exercer uma gestão plural e competente. Isso aí é fundamental. Eu acho que se a gente não tiver pluralidade, quando eu falo pluralidade, eu estou querendo dizer o seguinte, doutor Túlio, o que você enxerga daí? Está colorido ou está preto? Muito colorido. E Otávio, o que você está enxergando aqui? Tudo preto. Quem está com a razão? Os dois. Agora, se eu tenho só uma visão, eu acho que é tudo preto mesmo. Agora, eu não aceito que o cara pode enxergar colorido. A diretoria da FUNCEF, quem frequenta lá e eu frequento lá, os caras não se falam. Os caras entraram no negócio da Vale. O negócio da Vale é um absurdo o que aconteceu. Os diretores eleitos entraram contra a FUNCEF, contra a Previ, contra todo mundo. Sabe o que aconteceu com isso? Sabe o que aconteceu com isso? Levaram uma invertida do Ministério Público e do juiz, dizendo que era totalmente improcedente. Vocês querem ver? Eu estou ali, ó, está aqui. É só, eu mostro para vocês. O Ministério Público deu um cacete nos caras. Por quê? Porque independia se a Caixa ia votar a favor ou contra, ela não era majoritária. Percebe? E eles entraram no último dia, na última hora, fizeram escarcel, mandaram um negócio para a CVM, enfim. Né? E fazendo a gente... Não, nós estamos defendendo. Defendendo o quê?
se eu tenho um bloco de ações, e que eu só consigo... Você tem um bloco de ações que vale da Vale, certo? Que vale 100 mais 20. Então vale quanto? Está promovido, e é bom de conta. Tá certo? 120, vale 120 o bloco. Né? Agora, se eu dividir, não fica mais fácil vender? Não trago liquidez? Né? Fica mais fácil vender. Não, nós temos um bloco que vale 120. Você quer me pagar em açõezinhas de 110. Meu amigo, as açõezinhas de 110 você pode vender uma a uma. Aqui você vai ter que achar alguém que compre tudo. E a FUNCEF está precisando de liquidez para pagar o seu salário. E aí nós vamos ter que vender qualquer coisa a qualquer preço, porque nós não temos liquidez e não queremos vender o nosso bloco, desfazer o bloco. Lúcio, essa é aquela questão do controle da Vale? E essa é a questão do controle da Vale. E a ação está aqui. Tá? Outra coisa é a garantia própria à alternância. Né? A alternância é dizer não à reeleição. Nós não vamos nos reeleger. Nem sabemos se vamos nos eleger. Mas é não à reeleição. Não à reeleição. E por fim, para mim o mais importante, o mais desafiador, sabe? Envolver o participante da FUNCEF. Como eu falei para vocês, isso aqui tinha que estar super lotado. O participante da FUNCEF não acredita mais na FUNCEF. Né? O participante da FUNCEF quer sacar a FUNCEF. Certo? E não acredita em quem está lá, em quem está aqui, em qualquer um de nós. Então, infelizmente, nós estamos... Se a gente não resgatar esse cara para o nosso lado, eu digo para vocês, por exemplo, você vai cancelar um cartão de crédito, é um custo para cancelar um cartão de crédito. O cara se aposenta, vai sacar 2 milhões na FUNCEF, vai sacar 500 mil, vai sacar 800 mil. O cara que está preenchendo lá na FUNCEF fala, não, você tem mais é que sacar. Não estou brincando, não. É o que as pessoas estão falando nas células de atendimento da FUNCEF. Infelizmente. Quando deveriam falar diferente, deveria falar assim, bichão, fica aí, toma cuidado. Por quê? Eu vou mostrar aqui. Rapidamente. Tá? Vamos concluir? Eu só vou usar 3 telas disso aqui e a gente conclui. Então, o novo plano, nós temos 90 mil pessoas no novo plano. Somos 136 mil na FUNCEF. 62 de REG Reclam, 88 mil de REG e 90. Se você fizer a soma, você não vai bater, porque tem gente aqui e aqui junto, né? Tem gente de REG e Reclam e novo plano também. E aí, ó, olhem só. Dúvidas mais frequentes que as pessoas têm de novo plano. A primeira delas: vale a pena contribuir com o novo plano? Ou é melhor diminuir e abrir um novo plano de previdência privada? O que vocês acham? Vale a pena. Né? No novo plano não tem equacionamento? O que vocês acham? Novo plano tem equacionamento? Mas como é que não desconta do seu contra-cheque? Hã? O João sabe bem como é que funciona. Como é que é, João? Ele desconta todo dia na sua cota. Você tinha 100, você dorme com 100 mil, certo? E acorda com 98. Já pagou o equacionamento. Percebeu? No outro dia você tem 94. No outro dia você tem 105. Então equaciona todo dia o novo plano. Mas eu quero trazer isso aqui para vocês. Ó. Eu simulei isso aqui, ó, um salário de contribuição de 13 mil, o cara contribuindo com 12, isso aqui é o meu caso, né? Contribuindo com 12, certo? Ele juntaria, ó, parte do participante, 12% de 13 dá 1.600. Parte do patrocinador, 1.000, mais 1.600. Então, em janeiro, eu juntei 1.400 cotas, certo? No final de um ano, só de um ano, eu juntei 57 mil reais. Caixa, eu entrando com 12 e a Caixa entrando com 12. 57 mil. Tá? Eu fazendo o seguinte, só 5% meu e os outros 7% no plano de previdência da Caixa, no LV30. Tá? Eu juntaria aqui 600 mil, 600 da Caixa, 23 mil, com mais 17 que eu juntaria dos outros 7%. Então daria quanto?
41 mil. Primeira hipótese, 57 mil. Segunda hipótese, 41 mil. Terceira hipótese, jogando no RF50, outro fundo. Daria 43 mil. Só para matar a questão, você investiu 21 mil, Márcio. Se você está contribuindo com 12, você juntou 57. Se você está contribuindo com 5%, baixou sua aplicação para 5% e colocou 7 no RF50, você junta 43 mil. Se você pegou 5, jogou 7 no RF30, 41 mil. Qual que é a melhor hipótese? 12% na FUNSEF. Isso no pior momento da FUNSEF, onde a FUNSEF não bateu a meta dela, que era 77%, ela fez só 43%. Então, com um negócio muito ruim, Soninha, a FUNSEF com todos os problemas, amanhã, sabe o que você deve fazer? Entrar no sistema e mudar para 12% a contribuição. E aí, só para concluir, deixa eu jogar a última tela aqui para vocês. Aí, o que eu acho que a gente tem que começar a refletir. Essa tela aqui, eu criei a partir de uma... Toda vez que tinha PDV lá na agência, o que a gente fazia? Juntava os colegas que queriam entrar no PDV e chamava um colega que tinha saído do PDV. Da última vez eu chamei um Carley, né? O André Modelec convidou a lei. E aí eu baseei, naquela nossa conversa lá na agência, é que eu baseei essa tela. A questão é, vale a pena sacar? O que vocês acham? Primeira pergunta, qual é o seu perfil? Você é um cara controlado ou descontrolado financeiramente? Se você vem a vida toda descontrolado, meu amigo, se é descontrolado a vida toda, não tenha dúvida, você vai continuar o quê? Descontrolado e com dinheiro na mão, que é perigoso. Então, não pensa você que vai arrumar de uma hora para outra. Não arruma. Então é melhor você deixar seu dinheiro na FUNSEF. Por quê? Porque é perigoso você descontrolado com dinheiro na mão. Lembre-se que é dali que vai sair o teu sustento. Segundo, qual que é a sua experiência em finanças? Você é bom de finanças ou você vai pedir ajuda do seu amigo? Cuidado. Às vezes o amigo sabe menos que você. Né? Terceiro ponto, consumo reprimido. Celso, veja bem, essa aqui é a síndrome do eu mereço. Não, mas eu trabalhei 35 anos, eu mereço conhecer a Europa, eu mereço trocar de carro, eu mereço comprar uma casa. Mas com qual dinheiro? Com aquele dinheiro. Mas que dinheiro? Aquele que vai ser meu salário todo mês. Né? E aonde você vai dormir? Dentro do carro. Tá certo? Não é isso? Então, moçada, tem que tomar cuidado com esse troço. Nós estamos falando que a FUNSEF não fala isso para ninguém. Não tem educação previdenciária. Ninguém chega para você e alerta, ó, cuidado. Outro ponto, imprevistos acontecem. Esse aqui eu peguei bem da colega lá. Né? Você sai com dinheiro, Valdir, e aí chega a pessoa para você, chega teu filho e fala assim: pai, eu preciso de um dinheiro para fazer uma pós-graduação em Lisboa. Aí você fala, porque senão eu não vou arrumar emprego aqui. Aí você fala, puta, mas pós-graduação em Lisboa. Não, pai, Lisboa está bombando. Aí você vai lá e puf, paga. Se for neto, você paga 2 pós. Não é isso? Né? Você paga a pós e o tour pela Europa. E aí o cara fala assim, mas eu vou te devolver bem rapidinho. Ele não se dá conta de que aquele dinheiro foi o dinheiro que você juntou a vida toda. Para quê? Para sobreviver. Hoje eu estava na casa do meu pai. Na casa do meu pai tem 86, minha mãe tem 86. Quantos remédios você acha que eles tomam por dia? Minha mãe toma 11 só na hora do almoço. 11 remédios. Né? Aí ele foi pagar a conta da farmácia. Chegou um pacote. Chegou um pacote, R$ 1.500. Eu falei, meu Deus. Você entendeu? Isso é estar aposentado. Né? Aposentado com 86 anos.
de adendar isso aí. Por que mesmo você está sacando? Você está sacando porque você tem certeza que você deve sacar, ou você está sacando porque você está indo aonde? Não, está todo mundo sacando. Então eu vou sacar também. Pode ser sua grande desgraça. E por fim, moçada, a pergunta que não quer calar: você sabe dizer não? Se você não sabe dizer não, isso é um perigo. Né? Por quê? Porque dinheiro na mão, já dizia o Carlão na novela. Né? Bom, então é isso. Esses seriam os dados que eu queria passar para vocês. Eu acho assim, tem muito que ser feito na FUNCEF, tem muito que a gente educar os nossos colegas, e tem muito que fazer, muito trabalho para trazer as pessoas para participarem da FUNCEF. As ideias que a gente tem, as propostas estão todas no site, no Face. Eu queria que vocês compartilhassem, né? E assim, eu queria agradecer, porque eu sou cria daqui, né? Sou cria daqui, eu entrei na Caixa aqui, né? Como eu falei para vocês, as pessoas que estão aqui, eu acho que vieram muito mais para me prestigiar do que para ouvir isso aí, porque vocês já ouviram isso aí em muitos lugares, né? Então assim, eu quero agradecer muito, né? E pedir que vocês votem na chapa, né? Mas votem com consciência, votem sabendo o que está acontecendo, né? Para que a nossa FUNCEF tenha transparência e não aquilo ali. Aquilo ali não é transparente, né? E que deixa a gente decidir um pouco. Alguém te perguntou se você preferia diminuir o déficit e pagar menos equacionamento ou diminuir meta editorial? Ninguém te perguntou isso. Tomara a decisão. Lúcia, é assim, eu sei que as propostas vão estar no site, os mais claros que a gente já viu já. Mas talvez a gente tenha outras palestras do chato que vão ter propostas também e o papel, né, aceita tudo. O que eu te pergunto é o seguinte. Primeiro, essas ações desastrosas são reversíveis? Essas que aconteceram agora, por exemplo, que imputou mais para a gente, né, enquanto aposentado, participante, né? A outra questão é essa entrega do documento lá no PCU. O que isso pode gerar efetivamente? Porque eu vou falar por mim, né? Eu me angustia saber que eu tenho 17 anos pela frente para pagar. Eu imagino que seja um sentimento meio coletivo, né? Mas eu posso falar por mim. Então, assim, o que isso de fato, né, pode minimizar esse prazo? Convenhamos, 20% é um absurdo. A gente está pagando mais que o nosso 1% devido, e qualquer valor é absurdo. Então, nós temos aí uma previsão de 17 anos. A média do brasileiro é quanto? Tipo assim, nós vamos morrer pagando literalmente? Então, assim, o que efetivamente esse documento pode acontecer de benefício, de reversão, né? É possível o prazo encurtar, ou esse valor diminuir? O que você vê de toda essa leitura que você tem feito? Vou responder rapidamente. Primeira questão. Você tem uma meta com 4,5% agora, né? Fica fácil, 4,5% dar superávit. Se você não fizer nada, ficar sentado onde você está e comprar título público, você está ganhando 5,21. Então você vai bater meta deitado na rede, tomando água de coco. Ao bater meta, isso vai para o superávit e você vai diminuir o equacionamento, certo? Mas você já poderia ter feito isso já. Você achou melhor diminuir meta para tornar o seu futuro mais fácil. Percebe? Então a primeira questão, se você administrar bem a FUNCEF, você dá lucro e consegue reduzir o equacionamento em pouco prazo. Primeira questão. Segunda questão, esse documento TCU, que é esse aqui, esse documento TCU, ele tem como base, a base legal que está aqui por trás, é uma base que eu discuti muito, né? Aliás, eu queria dizer o seguinte, ó, quando eu entrei na chapa tal, eu conversei muito com o Renato e o Túlio, e eram duas pessoas que eu falei para eles, eu gostaria muito de vocês participarem da chapa, você entendeu? Porque eu acho que você ter um advogado, nós, que todo dia ligamos para vocês, todo dia a gente se apoia em vocês, pelo menos para mim, isso aqui é uma segurança. Segurança de não fazer besteira e fazer tudo dentro da lei. E aí o que está nesse documento do TCU, ele é muito simples. Ele está baseado num artigo da Constituição. Você entendeu? Esse artigo da Constituição, que é o número
Muito bem. 70 e... Fala, pera, qual que é a pedra? Hã? 75? 73, né? 73, 75, 78, 70, qualquer um. Mas o artigo diz o seguinte, se algum agente público concorreu para causar mal ao trem, o Estado brasileiro é culpado. Certo? Quem que é o agente público nesse caso? Previc. Não fiscalizou. Entendeu? Segundo, Caixa Econômica Federal. Porque a lei diz o seguinte, a lei é clara, como diz o... Né? Ele fala o seguinte, a lei é clara. A fiscalização a cargo do Estado não exime a patrocinadora de fazer a mesma fiscalização. Então, você tem dois agentes públicos que concorreram para esta bagunça. Isso aqui está no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público de Contas da União. Certo? Qual que é, no meu entendimento, se a gente tiver... eu tenho um caso aqui que eu não posso citar, mas que é conhecido de todos vocês, em que um agente público, né, Aninha, deixou de fiscalizar determinada profissão, certo? O profissional fez mal para a sociedade, certo? E agora quem está tendo que pagar é o agente público. A Aninha sabe desse caso, que ela controla essa conta. Ela, Aninha? Qual que é o prejuízo do agente? Mais ou menos. É grande. Não, isso é grande. É grande. Pensa num prejuízo grande. Então isso aqui tem tudo a ver. Vai depender da politicagem aqui em cima? Vai depender. Porque a gente sabe que a sociedade não vai querer pagar isso, porque vamos falar o quê? Que nós da Caixa demos causa, não fiscalizamos assim. Nós tínhamos o Conselho Fiscal. Do mesmo jeito que ele tem o voto de Minerva, os eleitos, os indicados têm o voto de Minerva no deliberativo, nós temos o voto de Minerva no fiscal. E não fizemos nada. Mas está aqui, a denúncia está muito bem elaborada. Oi? Desculpa, mas eu passei por regra. Eu tinha intenção de sair da Caixa antes de me apresentar, então achei que por que eu não estou passando em condicionamento? Por que o REG deu lucro? Tem 11 mil de lucro. Você tem que levantar a mão do céu. Não, mas por quê? Eu vou te contar. Porque o que REG... bagunça que é? São os pagos? Não, é porque é o seguinte, o REG era muito pequenininho. Tinha só 8 mil pessoas. Então ele era um fundinho bem pequenininho. Ninguém pôs a mão dele. Não tinha nem 1 bilhão, até nós temos que pôr 1 bilhão na Sete Brasil. Vamos pegar da onde? Do REP, que só tem 100 mil? Ou vamos pegar do novo plano que tem 58 bilhões? Deus seja louvado. Tá vendo? Você entendeu, Coquinha? Quem está no REB hoje? Não, quem está na ativa do REB? Ativa REB? Ativa REB? A minha sugestão, eu acho que o REB vai acabar migrando para o novo plano. Mas se eu fosse do REB hoje, eu já teria abandonado o REB e aberto uma nova conta de novo plano, com 12%. Sem a menor dúvida, porque no REB você só saca a sua parte. No outro você saca a sua mais a da patrocinadora. Mas o objetivo não é sacar, o objetivo é juntar. Mesmo assim, no REB você tem limite de 7%. No novo plano, 12%. Então eu, se fosse você, quitaria o REB, deixa parado lá e abre uma conta de novo plano. Legal? Alguém falou isso para você? Nunca, né? Educação previdenciária. Educação previdenciária, você olhar para as pessoas e falar o que é melhor para elas fazerem. Não tem. Mais o que? Você falou da independência institucional. A gente sabe que na Caixa o presidente é indicado por os 3 diretores da patrocinadora também indicados
Estado. Como cumprir essa proposta e todas essas metas, se a gente sabe que tem essa ingerência política dentro da Caixa, tem os partidos políticos que colocam os seus agregados lá justamente para ficar de olho no dinheiro são duas coisas diferentes, né, Deus? Eu vou tratar essas duas coisas de maneira bem distintas, porque elas são distintas, tá? Uma coisa é independência institucional. Independência institucional é dizer para você o seguinte: nós temos que olhar os interesses da FUNCEF, eu não tenho que olhar o crescimento do Brasil. Eu tenho que olhar o seguinte: o participante da FUNCEF está feliz? É isso que ele quer? Então isso é independência institucional. E para você fazer isso, independência institucional, você tem que ter duas coisas: coragem e tem que saber usar a lei. A lei. Não foi à toa que eu fui para essa chave. Não foi à toa que eu fui para essa chave. Eu converso com vocês quase todos os dias, sim ou não? Tudo que eu vou fazer na minha agência, se eu tenho, e falo com os meus colegas lá da agência. Fala ou não fala, Vanessa? Liga lá para o doutor Túlio, tira dúvida com ele, para fazer tudo dentro da legalidade. Não precisa fazer nada mais, é só fazer dentro da legalidade, né? Ah, mas o diretor não quer, o presidente não quer fazer tal coisa, não quer fazer. Até que ponto ele pode se negar a fazer? Você entendeu? Eu posso entrar com ação de gestão temerária sobre ele? Se ele é da FUNCEF, por que ele está defendendo o interesse de outra empresa que não a FUNCEF? Percebe? Então a primeira questão, né? Então é solucionar. Agora, o principal aqui é você ter um objetivo comum. Quem assistiu o vídeo da Previ, no vídeo da Previ está toda a diretoria da Previ. E eles falam assim: aqui nós temos o objetivo comum. Nós temos um plano estratégico. E o nosso plano estratégico, mesmo dando lucro, nós não vamos baixar a meta para não gerar déficit. E nós, mesmo dando prejuízo, baixamos a meta e usamos um monte de artifícios que poderiam ter sido usados para diminuir o seu sofrimento, certo? E aí enganando todo mundo. Essa parte você cuida, né? Mas é isso. Essa é a minha posição, né? Atuar com independência institucional. E a outra coisa, governança. Porque o problema, Deusi, você está correta no que você falou. O problema, Lúcio, nós vamos te eleger porque a gente confia em você. Ótimo, obrigado, né? Porém, quando eu sair de lá, entra um que você não confia. E aí? Estamos à mercê de quem entrar lá. Não. Se a gente tiver um bom sistema de governança, a partir daqui, um modelo de governança, como tem... Você quer passar raiva ou não? Vou fazer você passar raiva. Sabe quantos funcionários da Caixa tem na FUNCEF? 3%. Menos de 3% são funcionários da Caixa. Sabe quantos tem na Previ? 90%. 90% das pessoas que trabalham para a Previ, trabalham para cuidar do futuro da Previ, são funcionários. Por que lá, 7 Brasil, vou contar 7 Brasil, nós entramos com quanto mesmo? 350 na primeira tranche. Na segunda tranche entramos com mais quanto? 1 bilhão. 1 bilhão 350. A Previ entrou com 350, ela tem o dobro de patrimônio, mais que o dobro, tem o triplo de patrimônio nosso. 3 vezes o nosso patrimônio. A Previ colocou 350. Chamaram a Previ, ajuda aqui, nós precisamos colocar mais 1 bi. Sabe o que a Previ falou? Tchau. Folhinha verde, não quero mais. Por quê? Porque os funcionários que lá estão cuidando. Percebe? Então isso é modelo de governança. Quem são as pessoas? Assim, quando eu elejo, vou te mostrar aqui, regime de alçadas. Vou no regime de alçadas. Sabe quanto que tem a caneta? Sabe quanto pesa a caneta do diretor da Caixa? Do diretor da FUNCEF? Vocês sabem não? Sabe quanto que um diretor é capaz de investir sozinho? 1% do patrimônio. Qual que é o nosso patrimônio? 60 bi. Então um carinha só pode decidir quanto? 600 milhões.
cara pode tomar numa canetada 600 milhões. Isso é modelo de governança. E nós estamos reunindo a diretoria, estamos reunindo a Conselho Diretor e o Conselho Deliberativo. Nós estamos reunindo para discutir qual o nome da copeira que nós vamos contratar. Vai ser a Maria ou a Joana? E aquilo que tem que decidir não decide. Trocamos de estatuto? Não trocamos de estatuto. Tudo igual como era antes. Certo? O estatuto está todinho furado. Então aqui, mexer no regime de alçadas é importante? Ninguém mexeu. Aí publica-se um monte de coisas equivocadas. Você quer uma que está equivocada? Eles falaram assim, nós mudamos a política de investimentos e agora temos não sei quantos por cento investido em renda fixa. Eu fiz o gráfico hoje cedo, 5 horas da manhã. Eu fiz o gráfico. Você quer? Eu tenho um número. O número é o seguinte, né? Eu não vou ler, porque eu vou deixar a Emisa ler, porque a Emisa vai ser minha conta voz. Está aqui, ó, 5 horas da manhã. É só o primeiro item, que eu não vou debulhar os caras em todos os itens. Eu estou pegando tópico por tópico daquele post da controle de resultado, tópico por tópico, e vou mostrar que está tudo, eles torturam os números. Quando você tortura o número fala o que você quer que ele fale. Você já torturou o número? Não faça isso, não é legal. Não torture o número, que ele fala. Diz aí, Emília, o que fala aí? Comparar a renda fixa com renda variável de 2 de janeiro de 2015 a 2 de janeiro de 2018. 2 de janeiro de 2015, porque eles entraram em junho de 2014. Já tinham a política vigente. Então, eu confirmei isso na FUNSEF hoje de manhã. Quando que eles mexeram na política? Era de 2015. Certo? Então, eles são responsáveis pela política de 2015 até 2018. Agora vê quanto que rendeu. Selic 41,98. Renda fixa 41,98. Renda fixa. Ibovespa 47, Renda variável. 47,15, 16 pontos. Então, rendeu mais. Ibovespa rendeu mais. Renda variável. Vale 21 reais. Não. Vale. Olha aqui, ó. É porque tá embaixo. Aqui, ó. Porque eu pus o valor dela no negócio. Ó, o Ibovespa rendeu 63%. Então, renda fixa rendeu 41, pronto. Renda variável rendeu 63 e Petrobras Vale rendeu 96. Essas são Ações. Tudo aqui, ó. Mas tem um percentual que pode ser aplicado em ações? Tem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o renda fixa, de tudo que rendeu, o que menos rende é a renda fixa. Perdemos de ganhar. A Vale não, a Previ está bombando, a Valia está bombando de dar resultado, por quê? Renda variável. Ok? E assim, não estou falando para fazer as loucuras que os caras fizeram, jogar dinheiro em Sete Brasil, não estou falando disso não. Comprar açãozinha boa. Aqui, ó, proibir os nossos conselheiros de serem conselheiros autônomos. Por várias vezes, os nossos conselheiros da FUNSEF, o pessoal da diretoria da FUNSEF, é conselheiro de empresa grande que paga uma fortuna. Você acha que eu quero sair de lá ganhando 120 mil da JBS, ganhando 80 mil da JBS? Você acha que eu quero sair de lá? Nunca. Eu vou ser o melhor profissional, eu vou virar diretor profissional. Qual que é a sua profissão? Diretor da FUNSEF. Eleição separada, já falei, Conselho Fiscal, né? Outra coisa, garantir a participação do suplente. Por quê? Eu vou na reunião e tomo uma decisão. Desculpa, eu vou na reunião, aí me apresentam o investimento. Na primeira reunião, Márcio, me apresentam o investimento. Vou na segunda reunião, me apresentam um pouco mais sobre aquele investimento. Vou na terceira reunião, me apresentam o resto do investimento. Aí na quarta reunião é para decidir. Vai lá o Túlio, que é meu suplente, que não viu a primeira reunião, que não viu a segunda reunião e que vai decidir o investimento de 1 bi, 2 bi, 3 bi. O que tem que acontecer? O Túlio tem que participar de todas as reuniões da diretoria. Todas. Ah, mas ele é suplente, por isso mesmo.
porque ele está ciente de tudo. É isso. Lúcio, Oi. já que todos estamos pagando o equacionamento, o que se paga de equacionamento não é considerado contribuição para a Previdência para fins de imposto de renda? Pois então, boa pergunta essa sua. A FUNCEF entrou com a ação. Quem sabe que a FUNCEF tem ação contra o imposto de renda? Vocês sabem? Como é que vocês estão sabendo? Quem contou para vocês? A FUNCEF entrou com a ação. Ninguém sabe. Esse é o nível de comunicação com o participante que nós temos hoje. Só para complementar. Aí eu vou lá. Só um instantinho. Aí, como a gente não sabia que a FUNCEF tinha entrado, a AGCEF entrou com a ação. A FENAG entrou com a ação. Aí, a FENAI entrou com a ação. Todo mundo entrou com a ação, mas a FUNCEF já tinha entrado. Percebe? E ganhou a liminar agora, sexta-feira. Sabe por quê? Quando se retém mensalmente, não se retém imposto de renda sobre essa parte, do que você paga de equacionamento. Só que a hora que eu recebi o demonstrativo no começo do ano agora, vai dar um monte de imposto para pagar. Vai, mas isso aí, eu não sei como é que fica, porque eu não sei se a liminar vai cobrir daqui para frente ou daqui para trás. Eu imagino que ela cubra só daqui para frente. Daqui para frente vai poder abater no imposto de renda, mas daqui para trás talvez não. Mas assim, o que é pior disso tudo, eu não sei a resposta, mas o que é pior disso tudo é dizer o seguinte: você não sabia que a FUNCEF tinha ação, a FUNCEF tem ação, não falou nada para ninguém. Não falou nada para ninguém. Absurdo isso. Mais o que? Vocês estão cansados já, né? Tranquilos? Bom, então, Hatsui, não tem nenhuma pergunta, Hatsui? Duas? Ah, chapa duas, obrigado. Hatsui, eu estava fazendo, você me lembrou agora uma coisa. Eu estava fazendo uma palestra dessa lá em Aracaju no sábado. Sábado a AGCEF lá de Aracaju fez uma reunião e tinha lá umas 60 pessoas, Maurício. E tinha até mais, acho que tinha umas 70 pessoas. E aí o presidente da AGCEF convidou o pessoal da CEF, convidou os sindicatos bancários. E lá pelas tantas estava lá o colega da outra chapa, viu, Maurício? E aí eu fiz a palestra e no final ele pediu o microfone. Já que não pode ter debate, fizemos um debate ao vivo lá, certo? E aí ele pegou o microfone, ele pediu, entreguei o microfone. Aí ele falou assim: vem cá, porque eu quero falar aqui porque o Lúcio só falou metade da verdade. Aí eu falei, vamos ouvir, né? Eu comecei a pôr atenção no cara, né? E ele começou, porque eu criei o novo plano, porque o novo plano, ele tem lá no novo plano, tem um artigo que é o Fundo de Revisão de Benefícios, que é uma conquista do trabalhador. Eu falei, você me desculpa, vou ter que tomar o microfone de você. Mas o Fundo de Revisão de Benefícios não foi uma conquista do trabalhador da Caixa. Você tinha que ter feito o que a lei mandava, que era reserva de contingência. Vocês não fizeram. Vocês tinham que ter feito reserva especial para só depois mexer no benefício. O que vocês fizeram foi driblar a lei. Aí ele acalmou, mas pegou o microfone de novo. Deixei. Ele falou, não, porque isso aqui é uma conquista, porque vocês sabem, lá em 2006 no equacionamento, o cara falando, 2006 no equacionamento, a tábua que a gente usava de sobrevivência era a T49, que era a tábua média do americano, que vivia não sei aonde, lá no não sei aonde. Aí eu falei assim, mas vem cá, eu acho que você desconhece totalmente a lei mesmo, né? Porque a lei manda que o atuário da FUNCEF use a massa, você entendeu? A massa das pessoas da FUNCEF e enquadre na melhor tabela. É obrigação, está na lei. Não foi você que conquistou isso, meu amigo, isso aí está na lei. Percebe? E lá nós fizemos o primeiro debate lá né? Acho que depois ele parou de pegar o microfone, aí eu fiquei mais tranquilo.
Né? Mas é isso, às vezes as pessoas acham que conhecem FUNCEF. Eu posso dizer para vocês, eu estudei FUNCEF, eu estudo FUNCEF, eu leio tudo desse troço, né? E acho que nós temos uma chapa muito bem montada e assim, pronta para prestar o serviço que nós temos que prestar. Se formos eleitos, se não formos, eu estou com a minha consciência super tranquila, né? Porque eu acho que a gente está fazendo um debate de alto nível. Esse é o principal. Legal? Legal.